Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de História para todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto legal demais. A transição da Idade Média para a Idade Moderna aconteceu um evento importante que marcou a história da humanidade. Chama Renascimento Cultural. E é sobre esse tema que nós vamos estudar na aula de hoje. Vem comigo. Então veja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renascimento cultural, tá, gente? Tema importante da nossa aula aí de hoje, e ele marca uma mudança de mentalidade da Europa do período de transição. Tá? É uma mudança cultural, de mentalidade e que forneceu uma nova forma de ver o mundo, tá? Então, o Renascimento nasce aí no século XVI, dentro do século XVI, numa cidade italiana chamada Florença, aonde foi desenvolvido uma forma de se pensar que a gente chama de humanista, ou humanismo. O humanismo colocava as reflexões sobre o homem no centro do debate da época. Tá? E aqui citar um artista importante, o caso de Michelangelo, né? Michelangelo foi um grande artista renascentista, humanista, e nós vamos pensar um pouquinho sobre essas características aí, ok? Tá aí uma obra do Renascimento, percebam, né, a riqueza de detalhes. A professora, a temática é religiosa, mas é uma temática religiosa dentro de aspectos físicos humanos. Se você perceber a riqueza de detalhes que há, e a forma com que os deuses e os personagens bíblicos, eles são retratados de forma humana, você percebe essa mudança significativa de uma arte medieval para uma arte renascentista. Essa arte renascentista muito mais presa a aspectos da Grécia Antiga, por exemplo, onde a valorização do belo, do homem, era projeto central destes artistas, tá? Então veja, esse aqui é o detalhe do teto da Capela Sistina, famoso, né, detalhe do teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo. Famosa obra de arte aí, o teto da famosa Capela Sistina. Então veja, o Renascimento, ele tenta trabalhar aspectos do homem, por isso o humanismo, tá? Então, os aspectos bíblicos e religiosos, que era a marca da Idade Média, passam a ser substituídos pela reflexão e compreensão do homem, pela reflexão e compreensão dos traços humanos. E aqui, o humanismo é a base daquilo que a gente chama de uma racionalidade que mais tarde vai resultar na ciência. Racionalidade que mais tarde vai resultar da ciência, tá? Aqui nós estamos falando do contexto europeu, tá, gente? Em especial da Itália. O Renascimento é um movimento de origem italiana, mas que se expandiu por toda a Europa. Olha essa outra obra de arte, só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando. Veja, a temática é religiosa, é uma passagem bíblica, só que os traços são de uma pintura humanista. Os detalhes, a riqueza de detalhes na construção do homem, e o homem sendo equiparado a preceitos bíblicos. Então ele destoa
destoa dos aspectos artísticos medievais, por exemplo, que estavam muito mais ligados à questão do barroco, tá? E trazem novamente os preceitos da Grécia Antiga, os preceitos artísticos greco-romanos, né? Que é justamente a valorização do belo, a valorização do homem e do corpo humano, né? Enquanto elemento central das expressões artísticas e das expressões e de pinturas da época, ok? Então esse ponto é importantíssimo, tá? Esse ponto é importantíssimo da gente entender essa passagem. E caracterizar também que o humanismo ele vai dar base para o racionalismo. Por quê? Porque ao colocar o homem no centro do pensamento, da reflexão e da compreensão, o humanismo vai trazer em voga o estudo sobre o homem e a relação homem-natureza, que aí vai ser a base do pensamento científico. E o distanciamento de preceitos e dogmas religiosos que prevaleceram na Idade Média. Tá bom? Então essa imagem ela é bem bacana, né? É um detalhe do teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, e dá para a gente perceber aí todos esses aspectos do renascimento cultural. Ok? Então o renascimento é um conjunto de manifestações que expressam a busca por uma explicação humanista da realidade. Então aqui há uma cisão, há uma separação. A busca agora é pelo entendimento do humano e não mais do religioso. O aspecto central nessa imagem aqui não é mais a temática religiosa, mas é os aspectos humanos, entende? Aí ele quebra um período da história que a gente chama de Idade Média, onde o religioso sempre teve à frente da análise humana. A análise religiosa sempre teve à frente da análise humana. E o resumo disso é justamente a construção do individualismo e do racionalismo. Tá? O racionalismo é a base da ciência, é você usar a razão para explicar o mundo, e não mais a religião. O racionalismo é você usar a razão para explicar o mundo. É usar a razão para explicar o mundo e não mais a religião. Tá? Na Idade Média eles usavam a religião para explicar o mundo. Com o processo do Renascimento e mais tarde do Iluminismo, a razão passou a explicar os aspectos e as relações humanas. Tá bom? Interessante, né? Esse mapa mental nos traz essa visão, né, esses objetivos do que é o Renascimento. Tá? Então veja, o Renascimento artístico, ele teve o seu epicentro na Itália, então não se esqueçam disso. A Itália teve muito presente na construção do Renascimento, artistas italianos, ok? Um outro ponto, a valorização do homem moderno. Aqui não é mais a valorização da religião, mas sim do homem moderno. Percebam a mudança? A mudança aqui, substancial. Ela ocorreu aí no século XV e XVI e o individualismo fez parte, quer dizer, olhar o homem de maneira individual, isso é o individualismo. Olhar o homem não no coletivo, mas na sua forma indivíduo, individual, por isso individualismo. Aspectos do antropocentrismo, que é o homem no centro do debate. Antro é homem, centrismo é estudo central do homem. E o racionalismo, que é utilizar da razão, do pensamento lógico, através do método, formas de ver o mundo. Tá aí. Mais detalhes. Percebam, as temáticas são religiosas, mas
os detalhes são humanos, né? A forma, olha o realismo dessa imagem, né? Parece que ele está olhando para a gente mesmo, né? Olha o realismo dessa pintura, né? Os traços muito bem demarcados. Os deuses com traços humanos muito bem demarcados. Ok? Aqui no caso é uma pintura de Sandro Botticelli, outro italiano. Sandro Botticelli, 1945 a 1510. 1445 a 1510. Ok? Lembrando, qualquer pergunta aqui? Isso, qualquer pergunta pode deixar com o professor presencial que eu faço questão de responder, tá? Então, identificando melhor, ó, o humanismo, vem comigo. O humanismo, ele traz essas questões, tá? E ele está inserido em todo o Renascimento, seja na poesia renascentista, na filosofia renascentista, nos aspectos históricos, na matemática. A matemática é a base do pensamento lógico. Lógico formal. Então percebam nessa centralidade dos estudos sobre o humano. Por isso o humanismo. Olha outro detalhe, olha essa escultura, né, de Michelangelo. Olha o detalhe dessa escultura, a riqueza, você sente a dor. Perceba até os traços de tristeza. Conseguem perceber o humanismo nela, os traços humanos, né, de até expressão de sentimentos. Quando a gente está falando que ela expressa uma tristeza no olhar, é uma expressão de um sentimento humano. Então, o Renascimento tem muito disso. No caso aí, são obras de Michelangelo, tá? 1475 a 1564. Beleza? Outros artistas renascentistas, ó. Giotto di Bondone, Leonardo da Vinci. Nós vamos falar do Leonardo da Vinci, uma aula específica, porque ele é talvez um dos maiores artistas renascentistas e da história da humanidade, tá? Artistas renascentistas e da história da humanidade. Ele pintou nada mais, nada menos do que o quadro mais caro do mundo, né? Mona Lisa. O quadro mais caro do mundo é de Leonardo da Vinci, está aí na telinha de vocês. Mona Lisa, que está lá no Museu do Louvre. Se você for para Paris, passear, não deixe de ir lá no Museu do Louvre. Mona Lisa está lá à disposição de vocês. Me parece que tem uma fila imensa, né? Para ver de perto, mas vale a pena, né? Você está diante da obra de arte mais cara do mundo, né? Então vale a pena, que é um valor para a humanidade. O valor para a humanidade nem se fala, né? De trazer e retrazer novamente esse processo histórico que foi o renascimento cultural. Ok? Novamente a imagem. Isso. Tá aí, Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então veja, a arte renascentista é uma arte de pesquisa, tá? Não é uma arte feita de forma espontânea, tem uma pesquisa por trás do processo de construção artística. Por isso ela é racional. Um outro ponto, ela é uma arte feita de forma meticulosa, detalhista, vocês viram? Detalhista, meticulosa é a mesma coisa de detalhista. E cheia de inovações, marcadas por experiência, ousadia, progressos técnicos. Então, o Renascimento, ele renovou os aspectos artísticos da história da humanidade. Ok? Lembrando, qualquer dúvida pode deixar com o professor presencial que eu faço questão de responder.
Vamos agora para a nossa atividade. Professor presencial, deixei 2 questões lá na nossa orientação na data de hoje. Vocês vão passar no quadro essas 2 questões. Os estudantes vão escrever no caderno e vão responder agora. É sobre nossa aula, tá? Então coloca na tela, vocês irão pausar o vídeo agora. Vou dar 20 minutos para vocês responderem essas questões. Isso, voltando aqui para a nossa aula, vamos corrigir agora. Correção. Questão 1 na telinha de vocês. Isso, questão 1, ó. Explique como o renascimento cultural influenciou a arte e a ciência durante o período renascentista. Explique como o renascimento cultural influenciou a arte e a ciência durante o período renascentista. Aqui, ó, ela influenciou do ponto de vista do realismo e da perspectiva da arte, do estudo da anatomia, do uso de luz e sombra e de temas clássicos e mitológicos, tá? Então, esses aqui são os aspectos técnicos da influência do Renascimento na arte e na ciência. Ah, professor, eu respondi que foi o humanismo e o racionalismo. Tá correto também. Isso tudo aqui está dentro do humanismo e está dentro do racionalismo, tá? Então, se você escreveu humanismo e racionalismo, está correto também, ok? Tá aí, resposta da questão 1. Questão 2. Como o humanismo renascentista diferiu das ideias predominantes da Idade Média? Como que o humanismo diferiu dos aspectos da Idade Média? Lembrando, a Idade Média, os aspectos artísticos estavam vinculados à religião. O humanismo colocou o homem no centro do universo, o antropocentrismo, valorizava-se a dignidade, o potencial e as realizações do indivíduo, o foco era mais terreno, com ênfase na vida presente e na capacidade humana de moldar o seu próprio destino. Então o foco do humanismo era no homem, o foco dos aspectos religiosos era nos dogmas da Igreja Católica. Bom, então tá aí a resposta correta para vocês. Beleza? Gente, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe com o professor presencial. Volto na próxima aula. Valeu!